8h21, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, recebendo no nosso estúdio o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, sempre conosco aqui trazendo números da movimentação na política, e hoje o Murilo vai divulgar aqui em primeira mão a pesquisa com a corrida para o governo de São Paulo em 2026. Lembrando que São Paulo, pelo posicionamento de vários seres, de vários players políticos, deve estar no centro também de algum tipo de corrida ou decisão ou envolvido com a eleição majoritária para presidente em 2026. Murilo, bom dia, seja bem-vindo. Antes da gente colocar os números, queria te levar essa pergunta aqui que o Pedro colocou. Não está muito cedo, não, Murilo? Para o eleitor, eu te diria que, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Para o eleitor, eu te diria que está, mas para os políticos não está tanto, Thaís. Murilo, explica, antes da gente falar aqui sobre os cenários, como é que você faz a uma altura dessa do campeonato para escolher os nomes que vão serem colocados ali para o eleitor? Porque as pesquisas elas são estimuladas. Então o entrevistado chega e fala, se a eleição para o governo de São Paulo fosse hoje, você votaria no candidato A, B, C, D? E como é que é feita essa lista? Olha, Pedro, a gente conversa com as lideranças políticas do Estado, né? E daí a gente tenta chegar num consenso, mas não é fácil, porque tem muitos nomes, né, que podem surgir que não entraram na pesquisa. Mas nas próximas, inclusive com a divulgação dessa, nós vamos ver quem vai chiar, como a gente fala, quem vai reclamar muito que entrou e que não entrou. Tem né? muito telefonema, Murilo? Tem. Pode ter certeza que hoje o telefone vai tocar. Por que eu não entrei? Por que pôs ciclana? Por que pôs outro candidato? Então, tudo isso, a partir de hoje, você pode ter certeza que as próximas pesquisas, com certeza, já teremos nomes novos. Murilo, só antes da gente colocar os números também, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Você faz um cenário com e um cenário sem Tarcísio, é isso? Exatamente, Thaís, porque pelo que se escuta, né, pelo que se sente, há a possibilidade do governador Tarcísio de Freitas ser o candidato à presidência da República também. Então tem cenários com ele e sem ele. Vamos então colocar aqui, Cláudio, Sônia, para vocês que estão aí em Brasília e em Paris, os números junto com aqueles que estão acompanhando o Jornal Gente, para que o Cláudio e a Sônia possam fazer perguntas também na sequência para o Murilo Hidalgo. Lembrando que a pesquisa está sendo divulgada aqui em primeira mão no Jornal Gente. Nesse cenário, os candidatos mencionados aqui pelo entrevistador, para aqueles que foram abordados pelo Instituto Paraná, eles são os seguintes. Tarcísio de Freitas, se disputasse a reeleição, teria 40% da preferência do eleitorado. Pablo Marçal, 20%. Márcio França, 12%. Alexandre Padilha, 7,7%. Felipe Sabará, 1,4%. Não sabe, não respondeu, 5%. Nenhum branco e nulo, 12%. Thaís. É isso aí, Murilo. Suas observações a respeito desse cenário, o primeiro incluindo o governador Tarcísio de Freitas, em que ele tem 40,5% das intenções de voto. Para um pré-candidato, é bom largar tão na frente com essa antecedência? Com certeza, Thaís. Mostra que ele tem uma vantagem muito grande, né? Caso ele venha disputar a reeleição, a vantagem que ele tem é muito grande sobre os demais candidatos. Bom, se o governador Tarcísio não decidir disputar a reeleição, o Murilo fez um cenário sem o nome dele. Ele pode ser candidato à presidência da República. Nós temos conversado sobre isso durante entrevistas e comentários aqui no Jornal Gente. Sem Tarcísio de Freitas, num outro cenário, nós temos os seguintes números. Pablo Marçal, na liderança, com 28%. O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com 27%. Márcio França, 14%. Alexandre Padilha, 7%. Felipe Sabará, 1,5%. Não sabe, não respondeu. 6%. Nenhum branco e nulo. 14% nesse cenário. E é interessante, né, Murilo, que nesse cenário, Pablo Marçal, que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, agora em 2024, quase passou para o segundo turno, tem um índice interessante, lidera essa pesquisa sem Tarcísio no estado, ou seja, o nome dele tem uma penetração também no interior, né? Exatamente, Thaís. A gente tem o resultado estratificado pela mesometropolitana da cidade de São Paulo e demais mesos do estado, que seria o interior do estado. Uma análise rapidinha. O
O Pablo Marçal faz 33% no interior contra 24% na capital. O prefeito faz 30% na capital contra 24% no interior. Consequentemente, o Pablo Marçal está na frente do prefeito por causa do peso do interior do estado. Só mais um cenário aqui, antes da sua pergunta, Cláudio, para a gente ter os 3 cenários aqui, pontos, e aí vocês perguntam para o Murilo, é o seguinte, no próximo cenário, nós não temos o governador Tarcísio de Freitas e não temos o prefeito Ricardo Nunes. Lembrando aqui que o prefeito Ricardo Nunes disse que vai ficar no cargo, mas o Murilo fez a sondagem porque obviamente, ele pode ser elevado a essa condição aí de candidato, não há nenhum empecilho desde que ele renuncie, claro, o mandato de prefeito aqui de São Paulo, como já acompanhamos, né, no nosso passado recente aqui na cidade. Pablo Marçal tem 32%, se os adversários forem Márcio França com 17%, Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública, 9%, Alexandre Padilha, 8%, Felipe Sabará, 1%, não sabe, não respondeu 7%, nenhum branco e nulo subiu nesse cenário para 23%. Cláudio Humberto, sua pergunta aí para o Murilo Hidalgo, depois desses 3 cenários do Instituto Paraná, consulta para o governo do estado de São Paulo, eleição que acontece em outubro de 2026. Então, eu queria fazer uma observação interessante, que a pesquisa, uma coisa interessante que a pesquisa nos traz, é que em São Paulo a disputa está mais entre candidatos ou pré-candidatos, entre nomes do campo conservador, do que qualquer outro, né? Se a gente observar que o segundo colocado, Pablo Marçal, tem mais votos, ou quase tantos votos, quanto a soma dos votos dos candidatos de esquerda, que são Márcio França e Alexandre Padilha, está feia a coisa para a esquerda em São Paulo também, isso é em razão do peso do interior, Murilo? Bom dia, Cláudio. É muito boa a sua pergunta, com certeza. O peso do interior fica muito claro que o campo da esquerda tem muita dificuldade no interior do estado. E uma outra coisa que é muito clara de observar, na própria capital do estado, né? Quando você tem o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, ambos vencem também os candidatos do campo da esquerda. Eu só queria um esclarecimento. Por favor, Cláudio. Só rapidamente, Sônia, é que eu não vejo entre os candidatos, entre os pré-candidatos, entre os nomes apontados nas pesquisas, nenhum representante do PSD de Gilberto Kassab. A gente até compreende que no caso de Tarcísio, o Kassab, inclusive, está louco para ser o vice do Tarcísio, né, na próxima eleição. Mas, enfim, tirando o Tarcísio, tem que ter alguém do PSD, não? Ou você acha que o PSD não terá uma candidatura própria? Olha, Cláudio, aí eu volto ao que o Pedro me perguntou no começo. Quando a gente começou a bolar esses cenários, o que a gente ouvia é que o PSD não teria candidato. Hoje, inclusive, o presidente do PSD, Kassab, ele dá uma entrevista onde ele admite a possibilidade, caso o Tarcísio seja candidato a presidente, a ser candidato a governador. O que, com certeza, nas próximas sondagens, o coloca como pré-candidato. Murilo, muito bom dia, que bom ter você aqui no Jornal Gente mais uma vez. Aí, mesmo antecipada essa corrida, a gente, lá na questão da eleição municipal, a gente já falava que já tinha começado, né? E o Paraná Pesquisas está sempre adiantado nesse sentido, que é muito bom. E Murilo, deixa eu te perguntar, nessa leitura desses 3 cenários que a gente acabou de apresentar, que interpretação você faz do peso do governo federal nesse momento, da popularidade do presidente Lula? Olha, nós temos uma questão da popularidade do presidente Lula no estado de São Paulo, ela é mais negativa do que positiva, tá, Sônia? Na verdade, o momento é muito difícil para o governo federal no estado de São Paulo. Na verdade, como a gente comentou, ainda é cedo, ainda tem muito tempo pela frente, mas pela fotografia do momento, o cenário é muito ruim para o PT. A fotografia do momento, então, agora aqui no Jornal Gente, porque o Instituto Paraná também perguntou aos entrevistados a avaliação que eles fazem do governo de Tarcísio de Freitas, no governo de São Paulo, e de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil. Lembrando que o campo de pesquisa é o estado de São Paulo. No caso do governador Tarcísio de Freitas, a pergunta é: a administração de Tarcísio está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?
Nas respostas, ótima 17,8, boa 33,8 e somando esses dois índices, ótimo e bom, é dessa forma que os institutos trabalham, a gente tem um índice de aprovação de Tarcísio de 51,6%, mais na metade dos entrevistados. Regular 28, ruim 7,4, péssima 10,7, não sabem, não opinaram 2,3%. Pedro, a gente tem também agora a avaliação do presidente Lula no estado de São Paulo. É isso aí. E segundo o Instituto Paraná Pesquisas, nós temos 10% dos entrevistados dizendo que a avaliação é ótima, 20% dizendo que ela é boa, somando aí 30%, 31% com as casas decimais após a vírgula, regular 22%, ruim 9,1%, péssima 36,4%, totalizando aí entre ruim e péssima 45,5%, quase a metade, né, dos entrevistados. Não sabe, não respondeu e não opinou, 1,5%. Qual é o balanço que você faz dessa avaliação do governador Tarcísio e do presidente Lula? Murilo. Olha, primeiro do presidente Lula, se a gente fizer uma avaliação do desempenho dele na mesometropolitana de São Paulo com do interior, no aprova e desaprova, 61% desaprova no interior e na região metropolitana de São Paulo é 48% aprova e 47% desaprova. Então você vê que há um descompasso muito grande entre a região de São Paulo e o interior do estado. Já o governador Tarcísio é bem avaliado, ele é melhor bem avaliado também no interior do estado, mas a imagem também é mais positiva do que negativa na mesometropolitana de São Paulo. Murilo, eu vejo que a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19, portanto estamos falando que incluiu os dias 18 e 19, que foram exatamente os dias em que o Brasil estava ainda sob o impacto dessas denúncias que envolvem uma trama para assassinar autoridades, etc. Isso pode significar o desempenho de Tarcísio Gomes de Freitas nessa pesquisa, que esses fatos não afetam o governador de São Paulo do ponto de vista político? Olha, Cláudio, eu te diria que até o momento não afetou. Vamos ver para frente, mas até o momento a pesquisa já pega o início dessas denúncias, né? Vamos ver como essas denúncias decorrem durante a semana, os próximos meses, mas inicialmente, até agora, não afetou. Murilo, o que chamou a atenção também foi o desempenho do candidato Derrite, né? Se fosse candidato em terceiro lugar, para quem está competindo com Pablo Marçal, que foi um fenômeno, né, um número bem expressivo. Se a gente projetar para daqui 2 anos as necessidades do eleitor, me parece, corrija se eu estiver errada, que o Pablo Marçal ele fala mais na questão da pauta de costumes e o Derrite na pauta de segurança, que é o métier dele, mas é uma grande carência do estado de São Paulo. Qual você acha o debate que vai ser mais intenso e que os eleitores vão enfim, se decidir por esse tema? Olha, Sônia, é muito difícil a gente falar qual vai ser a grande pauta ainda da eleição daqui 2 anos do governo de São Paulo. Agora, politicamente falando, eu falo, caso o Tarcísio, o governador, não seja candidato à reeleição, eu não tenho dúvida que ele, disputando a presidência, ele será o grande cabo eleitoral para as próximas eleições de governador. Então, temos que ver quem ele vai apoiar, quem seria a dobrada dele, né? Ou não, se ele for candidato à reeleição, pela realidade de hoje, ele larga muito favorito. Agora, Murilo, não tem uma crença também no meio político de que quando você larga muito na frente nas pesquisas, você se torna vidraça antes do tempo e isso pode trazer desgaste? Isso acontece? Acontece, não tenho dúvida que a partir de hoje, Thaís, a oposição acorda um pouco, né? Quer dizer, temos que criticar mais o governador do estado, porque ele está muito forte, né? E temos que tentar baixá-lo nas pesquisas, não tenho a menor dúvida disso. Ô Murilo, esses números que trazem aí um bom desempenho do Pablo Marçal, que ainda não se decidiu, o Pablo Marçal, ele não é um político ali ligado ao histórico, né, de partidos, ele anda meio que pelas próprias pernas, nós acompanhamos isso na eleição municipal. Essa pesquisa aí dá um choque de realidade que os partidos precisam se movimentar, começar a definir quem vão ser os candidatos,
porque numa dessa, né, esquerda desacreditada aí com índices pífios, sem nomes consolidados. A direita com essas possibilidades, né? O governador de São Paulo pode ser candidato à presidência da República, o prefeito vai largar a cidade para ser candidato. Então tem dúvidas aí a respeito dos nomes mais fortes. Essa pesquisa mostra que isso pode abrir caminho para o Pablo Marçal se consolidar aí como um candidato se não tiver um adversário forte? Com certeza, Pedro, e mostra uma outra coisa, não tenho dúvida que a partir de hoje o Pablo Marçal será procurado por partidos maiores também, né? Na verdade, ele está num partido pequeno, né, que não tinha nem tempo de televisão. Não tenho dúvida que a partir de hoje, com o desempenho dele nas pesquisas, ele deve ser cortejado por partidos maiores. Lembrando que na corrida à Prefeitura de São Paulo, Murilo, ele concorreu por um partido muito pequeno, que não tinha tempo de propaganda, rádio e TV, não tinha recurso, fundo eleitoral, dinheiro público, ou seja, ele entrou numa condição de desigualdade em relação aos outros. Vamos só, antes de fechar aqui a conversa com o Murilo, vou pedir para a gente colocar de novo a tela, com a tela número 1, indicando a primeira sondagem do Instituto Paraná na corrida do governo do estado de São Paulo, que é aquela que tem Tarcísio de Freitas participando da corrida como candidato à reeleição. Nesse cenário aqui, Tarcísio teria 40,5% dos votos, segundo o Paraná Pesquisa, se a eleição fosse hoje, seguido por Pablo Marçal com 20,5%, Márcio França 12,6%, Alexandre Padilha 7,7%. Murilo, sempre um prazer, hein, ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Só antes da gente se despedir, não sei se os meus colegas têm mais alguma questão, mas queria te perguntar o seguinte: o fato da eleição para o governo dos estados acontecer junto com a eleição para presidente da República é um complicador para esse tipo de sondagem agora, já que vai estar tudo interligado lá em 2026? Com certeza. É muito difícil porque a gente não sabe, principalmente os partidos do centro, né, aqueles que é chamados centrão, com quem eles estarão. Eles estarão no aspecto mais à direita, mais à esquerda, lançarão candidaturas próprias. Então, tudo isso mexe nos tabuleiros estaduais. Murilo, tem uma questão que eu gostaria de observar, vendo aqui como é que eu diria, as entranhas da pesquisa, né? A gente verifica que nos eleitores entre 16 e 34 anos, que é muita gente, né? Há uma situação de empate entre Tarcísio Gomes de Freitas e Pablo Marçal. Eu queria que você comentasse isso e também o fato de que a partir do eleitor a partir de 35 anos, né? Portanto, de 35 anos em diante, aí se inverte a situação completamente e o Tarcísio, então, assume a liderança com mais do dobro das intenções de voto. Mas até os 34 anos, que é um contingente expressivo do eleitorado, há uma situação de empate. É impressionante isso. Exatamente, Cláudio. Isso está muito próximo das pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, onde o Pablo Marçal, nessas faixas etárias, principalmente 16 a 24, ele liderava sobre o Boulos, o que mostra que está ficando muito claro que esse voto jovem, que se achava que era um voto mais, eu te diria, progressistas, mais de esquerdas, eu te diria que ele é um voto hoje muito mais digital, né? Que é onde o Pablo circula muito bem. Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, parceiro aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sempre trazendo para a gente levantamentos em primeira mão. Murilo, obrigado por compartilhar conosco esses números e esperamos a próxima. Eu que agradeço. As próximas? As próximas. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. Obrigada. Esse aqui é o Jornal Gente no ar para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV.